início aqui a sessão de julgamento do dia 12 de agosto de 2025, pauta dos processos da segunda comissão. Mas eu quero agradecer aqui a presença dos auditores que estão nos auxiliando hoje, doutor Carlos, Caio e doutor Joel, ao procurador aqui, doutor Marco, doutora Laira, nossos defensores, demais defensores aqui. Agradecer aqui ao João, a pauta, como sempre. Bom, vamos dar início. Primeiro processo da pauta de preferência, 1175-2025, Jogo Esporte Clube Paulinense versus Esfera Sociedade Anônima. Jogo realizado em 27 de junho de 2025, com a palavra ao relator doutor Caio César. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar todos os presentes para o que fez essa sessão. Esse processo 171, a Procuradoria denunciou a agremiação Esfera, a infração descrita no artigo 243-G, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Esportiva, conforme a descrição contida na denúncia. Consta na súmula da partida que durante as cobranças de pênalti, um torcedor não identificado da torcida da equipe do Esfera realizou ofensas ao atleta número 10, senhor Natan, da equipe paulinense, que se dirigia para a cobrança dos pênaltis com as seguintes palavras: LGBT não pode bater pênalti. Informo também que foram proferidas ofensas em coro pela torcida, essa mesma torcida do Esfera, ao técnico da equipe paulinense, o Lucas, com as seguintes palavras: cabelinho enviado, entre aspas. Esse fato foi solicitado, sobre esse fato foi solicitada a presença da GCM local, que fosse até a torcida do Esfera, e foi informado que a GCM, presente nesse local, se direcionou para a torcida e conseguiu identificar o torcedor. São os fatos pelos quais a Procuradoria denuncia a agremiação Esfera como impulso no artigo 243 de parágrafo 1º. Segundo fato descrito na denúncia, imputado ao árbitro, o senhor Julielson Aparecido de Oliveira, ao qual a Procuradoria imputa a prática do artigo da conduta prevista no artigo 259 e 273 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Segundo a descrição, conforme o que consta no relatório do diretor do jogo, foi informado, o diretor do jogo foi procurado pelo técnico do Paulinense, o senhor Lucas, para relatar um erro da arbitragem no momento do ocorrido. O técnico se direcionou ao diretor e relatou que a arbitragem não deixa por isso um dos atletas, alegando também que eles não iriam admitir o erro, e nem relatar em súmula. Com relação à não substituição, a Procuradoria imputa a prática do artigo 259, e com relação à não admissão do erro, a prática do artigo 273 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Há uma prova de vídeo refutada, excelência, pela defesa do Esfera, e também uma defesa escrita pela mesma agremiação, certo? Possui antecedentes para não específico, e o senhor Julielson árbitro não possui antecedentes. Este é o relatório, excelência. Uma prova de vídeo, não temos Esfera. Boa tarde, meu nome é Gustavo Toledo, eu sou o supervisor de futebol do Esfera, Futebol Clube. Eu era o supervisor responsável pela partida contra a Paulinense, lá em Paulinha, do Campeonato Paulista Sub-11 e 12. E eu vim fazer uma declaração sobre os relatos na súmula direcionada à equipe do Esfera, sobre, primeiro, a ofensa ao treinador adversário, onde gritaram cabelinho viado. E assim que eu ouvi o primeiro xingamento, eu já desci das tribunas e fui até a arquibancada pedir para pararem com esse tipo de ofensa. E aí a GCM também estava presente, identificou o torcedor responsável pelo xingamento, retirou o torcedor do estádio. E eu não sei desenrolar dessa situação, mas a GCM conseguiu identificar e retirar o torcedor do estádio. Sobre a ofensa LGBT, eu acredito que tenha sido um desentendimento, um mal-entendido, porque depois que aconteceu o xingamento cabelinho viado, a equipe de apoio começou a tirar foto da arquibancada. E o xingamento não foi um xingamento, não é? A
a mãe de um atleta citou o LGPD, que é a Lei de Proteção a Dados. E aí, esse foi o último, a palavra que ela disse, entendeu? Acredito que tenha sido um mal entendido. Ela não quis usar a palavra LGBT, e sim LGPD. Pelo menos foi isso que eles me relataram conversando com eles. E aí eu também expliquei que, a partir do momento que eles estão num estádio assistindo a uma partida do Campeonato Paulista, eles não têm essa... Eles cedem o direito de imagem à Federação Paulista e tudo mais. Então, eu acredito que tenha sido um mal-entendido. Não foi esse tipo de palavra que eles quiseram usar. Boa tarde. Então, Marco, pode falar uma coisa? Aí o depoimento do árbitro, Ah, tá, não sabia. Né? né? Ele está aqui, tá? Serve exatamente para isso. Para fazer o depoimento pessoal. Ok, tá bom. Por favor. Você vai ele que deixa. Então, esse documento também. Deixa assim. Qual o seu nome completo? Julielson Aparecido Oliveira. Julielson, você está ciente aqui da denúncia, né? Os fatos que estão sendo julgados aqui. Ciente. Em relação ao que foi narrado aqui na denúncia, o que você tem a comentar? Em relação a... São duas denúncias, são separadas. Em relação Aos gritos homofóbicos, ao grito ou em relação ao árbitro? ao árbitro. Tá, então, o que aconteceu o fato foi o seguinte: o Polidense estava vencendo o jogo por placar de 1-0 no primeiro tempo. Então, ele iniciou vencendo, logo no começo do jogo, lá, fez um gol e terminou o primeiro tempo de jogo vencendo por 1-0. No segundo tempo de jogo, categoria sub-12, no segundo tempo de jogo teve a primeira paralisação para hidratação. O Polidense entrou em campo com 17 atletas e o Stella entrou em campo levou para campo 18 atletas. Durante a paralisação para hidratação, o Polidense troca um atleta que tinha ficado no primeiro tempo. Ele foi, trocou esse atleta, não me recordo o número do atleta, mas acho que tinha ficado 5 e entrou 13 no lugar dele. Acho que era isso. Então, ficou o 5 ficou do primeiro tempo até a paralisação do segundo tempo. Aí na paralisação eles trocam e entra o número 13 no lugar. E o jogo transcorre normalmente. Quando é quase no final do jogo, o time de série empata o jogo. Isso que ele empata o jogo, eu deixo seguir, e aí eu vejo que o quarto árbitro, com o banco do Polidense, tem uma discussão. O jogo está correndo, eu olhei pelo lado e eu vejo que eles começaram a discutir. E foi naquela discussão, a gente estava com o VIP, e eu olho para o quarto árbitro, ele dando com a mão para eu seguir o jogo, e eu dei sequência no jogo. Em determinado momento ele bipa e me chama. Daí eu fui até ele, e aí ele o quarto árbitro me fala assim, eles querem fazer a troca de mais um atleta. E aí eu viro pro técnico e falo, quem vai entrar? O técnico do Polidense. E eu falo para ele, quem vai entrar? Daí ele falou, vai entrar o número 5, que já tinha saído no intervalo, na parada técnica. Vai entrar ele? Eu falei, quem vai sair? Daí ele falou assim, não sei. Eu falei, não, professor, não sei, eu preciso definir quem vai sair. Ele falou assim, não, ainda não sei quem vai sair, porque eu tenho a prerrogativa da troca. Eu falei, não é a prerrogativa da troca. Segundo o regulamento da competição, você pode trocar o atleta que já jogou 25 minutos, que é realmente tempo completo. Nesse caso, só teria uma opção para trocar. Seria o que ele já substituiu no lugar. Daí ele falou para mim, não, eu posso, esse atleta que vai entrar jogou 25. Eu falei, então, mas o que vai sair não jogou. E aí, eu falei, o regulamento ele determina que o atleta ele precisa jogar um tempo completo para ser substituído. Daí ele falou, mas eu tenho uma troca volante. Eu falei, então, mas entre atletas que jogaram o tempo completo. Não entre atleta que não jogou, a não ser que haja solicitação médica, um atendimento médico ou alguma coisa. E aí, nisso eles continuam, o quarto árbitro com o técnico debatendo, ele falou para mim assim, vou colocar,
isso tem que constar na sua súmula, isso é erro de vocês. E eu falei, não é erro nosso. Eu falei, isso não é erro nosso. Isso daí ele falou, eu tenho prerrogativa de trocar um. Eu falei, tem prerrogativa de trocar o atleta e permanecer no campo. Essa é a sua prerrogativa. Quem sai, professor? Quem sai, professor? Daí ele falou, não decidi. Eu volto para o campo de jogo, dei sequência no jogo. E ele não realizou a troca. Pouco tempo depois disso daí, esse atleta que tinha ficado, ele acaba sofrendo impacto de jogo e ele precisou ser substituído. E aí ele trocou, e aí ele falou para mim, tá vendo? Por culpa sua, meu atleta se machucou. Eu falei, professor, não é culpa minha, porque o atleta já tinha, você não tinha decidido quem você ia trocar. A gente precisava saber quem você ia substituir. E aí, no final do jogo, o Esfera foi e acabou virando o placar do jogo, terminando por 2-1. Mas a não substituição do atleta foi porque eles não tinham definido quem ia trocar. Ele queria trocar um atleta que estava em campo no segundo tempo. Ele não tinha jogado os 25 minutos completos. Na hora alguma, ele falou, eu vou trocar o que tinha permanecido. Ele só tinha falado que ele ia substituir um atleta. Caio, uma pergunta? Somente um esclarecimento. Claro. Em relação à não inclusão dessa reclamação na súmula, qual o motivo que ela não foi dada? Não, a não inclusão da substituição do relato é porque ele relatou para mim, é a única coisa que ele relatou para mim. Eu tenho a prerrogativa de trocar um atleta. Aí eu falei para ele, tem mesmo a prerrogativa de trocar um atleta desde que ele tenha permanecido no jogo. E ele falou, quero que você conste isso na súmula. Eu falei para ele, professor, mas isso não consta em súmula. Não consta em súmula, porque isso é o regulamento do campeonato. Ele falou, então, mas eu tenho a prerrogativa de trocar um atleta. E eu quero que você coloque na súmula. Eu falei, não, professor, isso não é para a súmula. A súmula seria se você fosse trocar um atleta contundido, né? Tanto que aconteceu um atleta contundido. E ele acabou sendo substituído por solicitação médica. Não porque jogou ao mesmo tempo. Até porque o regulamento da competição ele não define. Ele define que o jogador ele tem que jogar no mínimo em tempo completo de jogo, ou seja, 25 minutos para essa categoria. Certo, satisfeito, presidente. Muito obrigado, senhor ministro. Sem pergunta, senhor presidente. Sem perguntas, presidente. Tomar. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Um questionamento que eu quero até falar contigo, essa questão da profissional de federação. Ou sim, o jogo tinha finalizado, estávamos indo para as penalidades. Só mostrar um pouco de layout do jogo. Atrás do banco do Paulinense estava a torcida do Esfera. O Esfera, eles estavam alocados atrás do banco do Paulinense. O senhor Gustavo, que relatando no vídeo, ele estava no camarote, estava acompanhando o time do Esfera e estava no camarote. E o código de pênalti foi do lado contrário, então o gol estava um pouco mais longe deles. O jogo estava transcorrendo normal, o bate de pênalti estava normal, o determinado atleta do Paulinense ele vai se dirigir para bater o pênalti. E um torcedor grita bem alto, LGBT não pode bater, LGBT não pode bater pênalti. LGBT não pode bater pênalti. Ele grita 2 vezes aí, o quarto árbitro me aciona nesse momento, mas ele já tinha ido, o atleta ele não olhou para trás, ele não viu que era para ele, mas viu claro da torcida. O quarto árbitro me aciona, eu viro para ele, e aí nesse momento eu vejo o GCM, a diretora de jogo, GCM indo para até a torcida do Esfera. Também vejo o Gustavo descendo, ele desceu ali no camarote e eles foram para a torcida do Esfera. E aí eu vejo um torcedor, o GCM entrando, o GCM abordou um torcedor e esse torcedor foi deixando a torcida. Nesse momento também o técnico do Paulinense vira para a torcida e relata com eles, fala para eles assim, eu não ouvi ele falando, mas eu imagino que ele vira para a torcida e dá assim a mão, como se fosse para não continuar esses cantos e tudo mais. E aí começa um coro para o técnico do Paulinense, cabelinho viadinho. Começa um coro da torcida toda. O senhor Gustavo, ele já estava ali e eles estavam discutindo entre o senhor Gustavo, que é o diretor do Esfera, a GCM toda na frente e a torcida do Esfera. O jogo transcorreu normal, vai ter pênalti normal e o Esfera acabou vencendo o penal. Entendi, só mais um questionamento. O senhor viu se esse torcedor foi retirado mesmo do estádio? Esse torcedor ele saiu do estádio. Então ele gritou, a GCM foi até ele, a GCM identificou ele. Como tinha a tela de proteção, a GCM identificou. O GCM deu com a mão para ele saiu por cima, ele saiu pela arquibancada até o portão e a GCM foi de encontro com ele.
Só que isso aí eles já estavam lá de fora, eu já não sei. Eu sei, tanto que eu coloquei no meu relatório que foi identificado, porque pós-jogo eles sempre tinham dito que identificaram o infrator, mas não passaram para mim dados nem nada. Entendi, muito obrigado. E obrigado, tá? Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, doutor André, cumprimentar o doutor Carlos, doutor Leão, o doutor Caio, prazer em conhecer, eu não conhecia, doutora Laila, Ana Paixão Final Deus, doutora Paulo, doutor João. Presidente, eu vou ratificar o centro da denúncia, que na forma eu entendi, mas eu achei um pouco muito confuso o que aconteceu aqui, então vou submeter a análise de Vossa Excelência, que estão mais preparados para decidir. Com relação à prova que foi trazida, é apenas a tipo de informação, né? A gente não tem como fazer nenhum tipo de pergunta à pessoa que fez a gravação do vídeo. No entanto, ele assume, né, que foram feitos tais livros. A lamentar que não tenha o boletim de ocorrência, porque se a pessoa saiu do estádio e não foi elaborado o boletim de ocorrência, se sabe nem ele sabe o que aconteceu, o conheço não está no estádio. Então, eu peço a condenação adequada e ratifico os termos conforme denunciado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, a defesa de Gilielson. E realmente a gente só vai muito somente ratificar todas as palavras dos diversos. Eu achei bastante claro, acho que não houve nenhuma interferência, principalmente pelos dois artigos que ele acabou sendo citado. Nós gostaríamos que a experiência que tem para o julgamento fizesse um julgamento bastante equilibrado, até porque também não há outra situação que a gente possa medir o esforço e o trabalho que foi feito. Mas tudo o que a gente pede é a absolução do ato. Muito obrigado. Doutor Carlos, defesa escrita, por favor. A defesa escrita da agremiação que espera passar as teses que foram suscitadas. Tá? Primeiramente, em relação ao LGBT não pode bater pênalti, a defesa suscita que o que ocorreu, na verdade, foi um desentendimento, uma má compreensão dessas palavras que foram proferidas. Ela menciona o depoimento prestado pelo senhor Gustavo Toledo e disse, na verdade, essa pessoa, essa torcedora, se indignou com o fato de profissionais da federação estarem tirando fotografias da torcida, né? Teria que, ao invés de LGBT, teria utilizado a sigla LGPD. Então, por isso, o atleta teria entendido essa palavra LGBT ao invés do LGPD. Com relação ao cabelinho viado, a esse couro, que foi bem cortado aqui pelo depoimento, a defesa suscita que é impossível que o denunciado consiga impedir de forma antecedente qualquer pessoas que estejam na arquibancada acompanhando suas partidas tenham comportamentos imorais ou ilegais, basicamente reprovados. Diz também que a responsabilidade da agremiação se esvai na medida em que a autoridade de segurança pública presente no local por solicitação da própria equipe mandante da partida já lhe garantiria essa espécie de restrição de tempo. Diz também que a GCM logrou identificar quem foi o torcedor que proferiu essas primeiras ofensas. Por fim, pede a absolvição da agremiação por conta dos fatos narrados da denúncia. Em caso de condenação, que reconheça as atenuantes, a intervenção do supervisor, que haja a oportunidade de estancar essas supostas condutas LGBTfóbicas. E, por fim, que caso não seja cumprida a pena mínima de recorde, se promova a medida de sinais cabível a conversão da penalidade imposta em necessário básico. Neste tribunal. Esta foi a defesa apresentada pelas festas. Vamos ao voto? Vamos lá. Bom, há uma... Passar um voto direto, assim, muitas delongas, tá? Há uma aparente
confusão aqui nos autos, como se diz, em alguma medida chegou a ser identificada, essa pessoa que proferiu as ofensas do LGBT, não pode bater pênaltis, e outra que a questão do cabelinho enviado teria sido por um couro. O fato é que não consta nos autos nenhuma identificação precisa sobre quem seria esse torcedor, né? Ou esses torcedores. Não há informação sobre essa identificação. A defesa suscita que a sigla que foi utilizada lá pela pessoa foi LGBT, não pode bater pênalti. Mas parece que isso aí nem se mostra muito cabível num contexto ali do que estava ocorrendo dentro do campo de disputa. E contrasta tanto com o que consta na súmula, quanto no relatório, quanto também foi o depoimento do senhor Julielson. E com relação ao foro do cabelinho enviado, apesar dos esforços da defesa com relação à Lei Geral do Esporte, na verdade, a lei, no artigo 149, inciso 1º, lá prevê o dever de promover essas seguranças, né? Não nenhum tipo de isenção de responsabilidade. Né? No contrário, o Código Brasileiro de Esportivo, lá no 243, G, parágrafo 1º, prevê essa responsabilização da agremiação quando identificada de onde partiram essas ofensas. Então, portanto, eu considero súmula, o relatório do diretor de jogo, mas também a própria identificação, o acionamento da GCM, a passar essa dosimetria, que eu considero considerada a identificação prevista no artigo 243 de parágrafo 1º, passa a dosimetria de tempo. Eu submeto aqui na Vossa Excelência o meu voto com uma sugestão de dosimetria de perda de 3 pontos para a agremiação, também mais uma multa de R$ 1.000, já considerando o artigo 182 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, considerado na competição dos jogadores. E com relação à conversão em cesta básica, eu entendo que isso deve ser requerido no momento oportuno pela defesa, depois do transmissão da atividade. Isso é posterior. Então, por isso que eu deixo de apreciar esse momento. Vai do voto com relação à primeira infração da denúncia. Já com relação à segunda, do árbitro, o senhor Julielson, que fez presente aqui hoje. A gente tem que considerar aqui uma presunção relativa, que consta no relatório, né? Mas ela também foi contrastada aqui pelo próprio depoimento. Eu entendo que não há mais nos autos nenhuma outra evidência concreta que possa infirmar o que foi dito aqui pelo árbitro da partida, do senhor Julielson, de forma que, pelo que foi descrito aqui, pelo que consta nos autos, a gente não possui elementos concretos passíveis da sua condenação, seja pelo deixar de observar as regras da modalidade, seja, então, por praticar atos com excesso ou abuso de autoridade, na medida em que o que foi relatado aqui pelo árbitro, de certa forma, consegue infirmar o que constou no relatório da partida, né? Foi dito pelo treinador, pelo senhor Lucas Daniel da Palmeiras. Por isso, absolvo o senhor Julielson das imputações do artigo 259 e 273. E assim por voto, nisso. Doutor Carlos, como vota? Obrigado, senhor presidente. Iniciando como fez o nobre relator, parabenizando pelo voto, pela agremiação. Senhor presidente, os argumentos trazidos pela defesa e o vídeo que o supervisor de futebol gravou não foram capazes de afastar essa questão do LGBT. Até porque ele fala que foi uma mãe que presenciou funcionários da federação tirando foto. Contudo, no relatório do diretor do jogo e na súmula, consta que foi uma pessoa do sexo masculino que proferiu as palavras, inclusive foi identificada e retirada. Só que essa pessoa não aparece. Então, não teria nem nós não teríamos nem como punir esse torcedor de impedido de ingressar no estádio por conta da sua não identificação. A polícia, a GCM, apenas o tirou e não o identificou para o clube. Isto posto, está configurado no meu entendimento o cometimento da infração, artigo 243G, pela agremiação. Contudo, eu vou pedir vênia para o nobre relator, que apenou numa pena pecuniária R$ 1.000.
eu vou seguir a dosimetria da pena pecuniária, contudo, eu não vou fazer a aplicação da perda de pontos. Entendendo que a punição pecuniária para a equipe é suficiente para que não aconteça nada. Né? Não dá para confundir LGBT com LGPD. Ainda tem lá a questão do cabelinho. Com relação ao senhor Julielson, o árbitro da partida, que eu parabenizo e agradeço a sua presença, eu também vou pedir vênia ao nobre relator, fazer uso aqui do artigo 184 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por entender que 183, desculpa, por entender que uma infração acaba absorvendo a outra, o ciclo da absorção. Porque, assim, eu sempre digo aqui nos meus votos, em caso semelhante, eu acho que a falta de escrita, um documento oficial que assuma, prejudica quem está o fazendo. Entendo que o senhor Julielson deveria trazer essa questão na súmula, deveria dizer, porque assim, ele fala que o jogador não jogou o tempo suficiente. Só que na súmula, os dois atletas aparecem como titulares, ou seja, eles iniciaram a partida. E segundo o relatório do técnico, o pedido de substituição foi no segundo tempo, ou seja, eles jogaram 25 minutos. Então, eu entendo que a falta de informação na súmula prejudicou o próprio responsável pela sua lavratura, motivo pelo qual eu aplico a pena de suspensão de 30 dias sem aplicação da multa pecuniária ao senhor Julielson por infração ao artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Como voto, presidente? Não, 182 para o árbitro? 15 dias, isso. É 182, parágrafo 2º. É isso aí. Por conta do artigo 182, a partir da categoria, né? Então, fica a pena aplicada de 15 dias. Joel, como vota? Boa tarde a todos, senhor presidente, amigo, doutor Carlos Alberto, doutor Caio da Conhecedora, Marcos Pedro, Gadá, doutora Laia, secretaria, doutora Paula, doutor João, os mais presentes, defesa. Senhor presidente, em relação à questão do LGBT e LGPD, ainda que as siglas sejam semelhantes, não se justifica, né? Então, está muito mais para LGBTD do que o que a defesa tenta impor. Então, por essa razão, eu vou acompanhar o voto da divergência, no sentido da aplicação da multa pecuniária, mas não a perda dos pontos. Em relação ao árbitro, agradeço a presença aqui, ele trouxe esclarecimentos. Aqui senti muita firmeza na soitiva aqui, tá? De forma que eu vou absorvê-lo. Vou acompanhar o voto do relator. É como voto, senhor presidente. Ok. Em relação à organização externa, eu acompanho o voto da relatoria em relação a R$ 1.000, mas sem perda de pontos. Então, por maioria, eu fui analisado a multa de R$ 1.000, somente. Em relação ao Julielson, presidente, obrigado pela presença aqui na defesa. Eu vou acompanhar o voto do relator, por tudo aqui que ele já expôs, e eu absolvo também. Então, por maioria, absolvido o parte. E elas, obrigado. Obrigado. Aí, outro foi R$ 1.000. Sem perda. Processo 11, processo 1173/2025. Não, Itaquaquecetuba, Atlético Químico versus União Mogi das Cruzes. Relator, doutor João dos Passos. Isso aqui é sobre Não, eu estou aqui em 1183. Bem, 1183, hein? Isso. Senhor presidente, processo
1183/2025. O infrator aqui é o Henrique Barros de Moraes, da União Mogi. Ele vem denunciado no artigo 258 do CBJD. Estamos falando aqui de um paulista sub-12, né? E segundo aqui o relato do árbitro, aos 32 minutos do segundo tempo, o massagista Henrique Barros de Moraes, da equipe da União Mogi, foi expulso com cartão vermelho por discordar das decisões da arbitragem com palavras: "Você está de sacanagem". É a síntese do relatório, senhor presidente. Foi mais. Presidente, vai ter depoimento pessoal do... Ah, vai ter? É de favor. Chegar assim, presidente. Boa tarde. Seu nome? Henrique Barros de Moraes. Qual é a sua posição no time? Eu sou preparador de governo de Mogi. Em relação aos fatos aí, se você tem denúncia, que você tem a dizer? Boa tarde a todos. Foi marcada uma falta do União Mogi. No segundo tempo, o árbitro fez a menção, 6 passos, e sinalizou o Paulão, que seria em 2 lances. Em que ele sinalizou para o Paulão, ele começou, acho que, uma comunicação com o assistente, e a barreira foi andando para frente. E a gente falou, ó, a barreira está andando, a barreira está andando. Ele autorizou a cobrança, não deu nada a cobrança. E aí as palavras que eu falei para ele, essa barreira é sacanagem. Só que, uma questão de expressão ali na hora, ele pediu para o quarto árbitro identificar quem tinha falado. Aí eu já, acho que fui eu que falei. O quarto árbitro me perguntou se eu sabia contar até 6, 25, por isso eu estava achando que estava errado a barreira. E nisso o árbitro veio até a minha direção, me deu vermelho. Eu perguntei o porquê, e assim, sem poder explicar mais, ele só virou as costas e falou: "Você falou sacanagem". Saiu correndo de novo para dentro do jogo. Eu simplesmente saí e foi isso. Doutor João, está me ouvindo? Sim. Em que contexto você disse? Você está de sacanagem? Você teve alguma intenção de ofender? Foi só um desabafo mesmo, força de expressão? Uma expressão ali do jogo. E eu não falei a expressão "você está de sacanagem". Eu falei essa maneira é sacanagem. E nem assim foi questionada a ele. Foi uma informação entre nós ali da produção. Perfeito. Satisfeito. Senhor Carlos? O senhor é preparador de goleiros? Isso. Quem saiu com massagista? É uma massagista ou preparador? Na função não estava de preparador de goleiros, mas na sua não foi massagista. Você não trouxe nenhum depoimento da sua comissão técnica? O técnico ouviu? Alguém ouviu que estava do seu lado? Não trouxe. Ninguém ouviu? Só o árbitro estava onde nesse momento? Porque se você fez um comentário no banco e o árbitro está lá no meio do campo, como é que ele ouviu e pediu para o quarto árbitro? Eu falei, eu disse em voz alta, mas não foi direcionado a ele. Você pergunta. Obrigado, senhor presidente. Tudo bem, obrigado por ter comparecido. O senhor destacou na súmula como massagista. Qual o motivo da massagista? Não sei que informação. Foi entendi. Não, eu não sei explicar também, não sei. Eu sei que na comissão, na hora de sair uma súmula, saiu com massagista. Mas existe uma massagista no clube, não? O senhor é que exerce essa função? Sim, tem alguns jogos, sim, outros, quando foram jogos, acredito eu, jogos locais diferentes, né? Uma comissão foi para isso é outro estado. Então. Ah, mas quem é o massagista da agremiação? Eu não lembro disso. Obrigado. Vamos lá, doutor. Senhor presidente, vamos chegar. Acho que ficar o senhor presidente, tudo muito bem delineado, né? A sua palavra. Excelência, são todos. Demais todos, procuradorias dos presentes de hoje, em que pese tratar de um caso recorrente, tecnicamente simples, como nós estamos habituados a ver, você demonstrar que vocês têm de comparecer que estão no seu departamento
em que pese exerce função de massagista ou qualquer outra dentro da legislação, como relatado no depoimento dele, o fato é que a sua fala no jogo ela não tem nenhum condão, sequer pode ser considerada uma reclamação de fato. Todos ali presentes podem realizar reclamações, desde que não ultrapasse os limites éticos previstos no regulamento. Claro que sempre a opção de reclamação diretamente com o árbitro se dá ao técnico que seria o representante legal da agremiação na partida. Mas a fala preferida não ultrapassa nenhum tipo de limite. Foi um simples desabafo. E o mesmo indicou que a frase preferida por ele foi essa barreira de sacanagem. E não você está. E mesmo se assim fosse, outros casos semelhantes que falaram de sacanagem foi utilizada, as comissões tendem a absolver pela falta de que poderia acarretar em uma condenação real. Dessa forma, a defesa, em primeiro lugar, ressalta a primariedade do prejudiciado, requerendo a sua absolvição, não havendo esse entendimento, requer a suspensão da pena diante de suspensão de advertência, ou quando muito se espera, seja aplicada a pena mínima conjunto do artigo 82 do Tratado de Crime Campeonato Amador. Senhor Joel, como vai? Perfeito, senhor presidente. Já estou aqui nesse tribunal já há 7 anos, 6 anos como procurador e quase um ano como auditor, né? E ainda, na época em que eu era procurador, eu não oferecia denúncia para esse tipo de situação, porque eu acho que é um direito das pessoas presentes que estão ali assistindo o espetáculo se manifestar o descontentamento quanto à arbitragem. Então, eu não entendo que isso é uma ofensa. Agradeço a presença aqui do massagista e absolvo, senhor presidente. É como voto. Senhor Carlos. Presidente, a questão do massagista e do preparador de goleiros é que não está prevista a presença do preparador de goleiro no campo de jogo. Por isso que eles trocam às vezes função para poder ficar no campo de jogo lá. Porque ele sabe que na partida, se ele for massagista, como algum jogador machucado, ele tem que entrar correndo lá para o médico para socorrer. Ele não está lá como preparador de goleiro só. Ele sabe que se alguém cair lá, ele vai correr para. É ele que tem que correr para socorrer o atleta. E, enfim, eu vou, por falta de fundamentos aqui, eu vou seguir o voto do relator, mas ressaltando aqui para o senhor Henrique, que tem coisas que o próprio jogador fala, está lá na barreira, ele vai questionar o árbitro lá, porque senão vai falar que foi LGPD também, que foi sacanagem, não sei. Mas ele, enfim, por falta de elementos, eu vou seguir o voto do Nobela. Senhor presidente, eu também vou seguir integralmente o voto do relator, né? Essa situação a denúncia não configura um desrespeito aos membros de arbitragem, uma reclamação desrespeitosa contra esses, parece for mais exercício, uma crítica ali, como o relator já convidou, por isso eu vou absolver também, acompanhar integralmente o voto. Eu vou acompanhar o voto do relator, mas deixar uma coisa registrada aqui. Não é função do massagista, seja ele preparador físico, que for ali, de reclamar. Por isso que tem técnico, assistente técnico, e tem até o capitão lá da equipe. Então, eu vou absorver o meu voto, mas deixando registrado que não é a função do massagista, do preparador físico, do goleiro, fazer crítica, reclamar, isso é função do técnico. Ok? Então, por unanimidade, absolvido. José Barros. Terceiro da pauta, processo 1212, número 2025. Relator, Dr. Carlos Roberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 1212-2025. Partida realizada em 2 de agosto, às 9 horas da manhã, entre as equipes do Santo André e Esportivo Brasil pelo Campeonato Paulista Sub-15. Figura como denunciado a agremiação do Santo André por infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por não pagar as taxas da equipe de arbitragem. 2. O atleta amador Bruno Granal Miguel, da equipe do Santo André, por infração ao artigo 258 do CBJD, por desrespeitar o treinador da equipe adversária. Uma vez que consta na súmula de jogo que, com relação à agremiação do Santo André, as taxas da arbitragem não foram pagas. Com relação ao atleta amador Bruno, aos 2 minutos dos acréscimos do segundo tempo de jogo,
ser advertido com o primeiro cartão amarelo ao desrespeitar o treinador da equipe adversária. Ainda aos 3 minutos dos acréscimos, ou seja, 1 minuto após o fato, o denunciado repetiu o ato, recebendo então o segundo cartão amarelo, sendo substituído disciplinarmente. Há apontamentos de multireincidência na ficha disciplinar da equipe de Santo André. Não há apontamentos de reincidência na ficha do denunciado do atleta. E não houve apresentação de defesa escrita por parte dos denunciados. Este é o relatório, senhor presidente. Presidente, Sem prova defendida. na verdade, tem o depoimento do denunciado, presente, e a evidenciação de todo o comprovante de pagamento. Mas não tem ninguém. E mais forte. Próximo nome. Isso. Próximo nome. Bruno Granai Figueiredo. Esse atleta foi aqui. André. Em relação aos fatos aqui, qual é a sua versão? No segundo tempo, acabando a partida, a gente precisava ganhar para ter uma chance de classificação. Caso a gente tivesse derrota, a gente estava sendo eliminado. E uma jogada lateral ali, do lado do técnico do Esporte do Brasil, foi uma bola aérea assim, em que eu disputei com o atleta dele e o atleta dele deu uma cotovelada. Nisso, eu avisei o árbitro que separou a gente e para mim foi esse o motivo do cartão. Eu não sabia que era por causa do técnico, porque logo em seguida eu falei pro técnico deles, falei, está vendo seu atleta, né? Ele começou. Aí o árbitro foi lá, falou, acabou, chega, deu 2 cartão, separou. Aí no lance seguinte, eu aplantei essa bola para lateral de novo, então teve outra cobrança. Eu estiquei, e aí eles sobraram para frente. Nisso, eu estiquei a perna para afastar a bola e o técnico estava do meu lado. Aí ele falou assim, aqui não é circo não. Aí eu falei, poxa, meu, é sério, vai continuar. E aí ele colocou a mão na boca de uma forma que o árbitro não escute, xingou a minha mãe. E aí eu falei, não aceito isso, não sei o quê, e o árbitro deu o segundo amarelo, porque eu falei, meu, não precisava disso. E aí ele deu o segundo amarelo para mim, e aí eu, sem interferir na partida, só me retirei. Ok. Doutor Carlos, uma pergunta? Bom dia, boa tarde. Essa fala que você disse que o árbitro, o técnico da equipe adversária disse para você, você levou conhecimento da arbitragem? Você falou que xingou sua mãe, coisa parecida? Então, assim, não entendi. Você disse que o técnico da equipe adversária xingou a sua mãe. Você levou conhecimento do árbitro ou do seu treinador ou do quarto árbitro essa questão? Não, o técnico deles xingou a minha mãe, colocando a mão na boca, o árbitro não escutou. Ele só, porque ele fez assim na hora, xingou a minha mãe. Só que nisso eu falei pra ele, para que isso? Vai continuar? E aí, como o árbitro já tinha tirado essa situação comigo uma vez, né? Falei pra gente parar, ele foi e me deu o segundo amarelo. Tá bom, sem mais perguntas, obrigado. Não tem informação pergunta? Você pergunta. Não, sem perguntas também. Só orientar que da próxima vez você avisa o árbitro para constar na súmula ou alguém da premiação, tá? Ok, obrigado. Tem defesa escrita? Doutor Carlos. Senhor presidente, a defesa do Santo André, protocolizada, apenas dando conta e anexando, senhor presidente, os comprovantes de pagamento realizados no dia 2 de agosto, dia da partida. Só a diferença foi o horário, foi realizado às 11h29 pós término da partida. Talvez seja por esse motivo que o árbitro, a equipe não levou conhecimento da arbitragem e o árbitro acabou relatando que não foi pago as taxas. Mas a comprovação está aqui, os comprovantes do dia 2 de agosto, com o horário das 11h30, mais ou menos. Foi isso, senhor presidente. Em relação ao Bruno, já, tá? Defesa. Eu que realizarei. Mas aqui, nós sabemos, se ela não, se ele não fizer a defesa, aqui, na petição dele,
É porque eu entrei em contato com a organização, presidente, só para explicar, e eles falaram que eles mesmos fariam a juntada do comprovante de pagamento nos autos, mas que deveria ser realizada por mim, tanto de um quanto pelo outro. Só que no momento de juntar o comprovante, eles aproveitaram para fazer a indicação do artigo que eles foram denunciados. Então, essas coisas serão realizadas por mim. De qualquer forma, caso entenda que há a indicação nos autos de uma defesa pela agressão, pelo atleta não foi praticado. Como outros casos que eu já atuei no PHD, que foi realizar essa defesa. Então, doutora, mas aqui o entendimento nosso foi assim, defesa a defesa, só se reportou, ele poderia ter defendido, então mencionado que a senhora ia fazer defesa. Senhor presidente, pela ordem, a defesa não foi feita por um dirigente, foi um advogado. Quem a fez e assinou, o Dr. Sérgio Coleone. Foi ele quem fez, que inclusive pediu absolvição com relação às taxas. Nesse sentido, eu trabalho pela agremiação como representante também. Não, só queria deixar aqui um pedido aleatório. Normalmente, a pessoa do sindicato, às vezes é, às vezes não. Neste caso, ela é indicada como representante da agremiação. Perfeito. Doutora, então faça a defesa do atleta. Sim. Pode chutar o seu dedo, Perfeito. Nessa súmula específica, a arbitragem faz a indicação de desrespeito ao técnico 2 vezes, mas sempre indicação do que foi dito, de como foi dito. Faltam elementos de súmula que possam garantir aí o condão do atleta no título desrespeitado. Né? Não houve aqui a indicação. E a súmula ela é preenchida de forma rigorosa, com todo o tempo, sempre por 2 vezes, mas não especificou de fato o que ocorreu. Pela falta de elementos de súmula, a defesa requer aqui a absolvição do atleta. E não havendo esse entendimento, que seja convertida a pena de suspensão em advertência. A defesa facilitou de ressaltar a primaridade do atleta, bem como que este é um atleta amador no campeonato sub-15. Essa é a coisa. Então, cara, vamos dar bola. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula e pela falta de imagens que pudesse afastar a presunção relativa de veracidade do referido documento, eu voto no sentido de acolher os termos da defesa com relação à equipe de Santo André, uma vez que as taxas foram pagas no dia do jogo, somente diferença do horário com relação à partida. Então, não há como, no meu entendimento, aplicar uma pena à equipe de Santo André, motivo pelo qual eu absolvo da infração do artigo 9, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com relação ao atleta, entendo que a defesa trouxe, entendo também, parabenizo o atleta por estar aqui presente, mas não vejo como não puni-lo, até porque eu sempre digo que a punição para os atletas menores tem muito mais um caráter pedagógico. O atleta sequer entendia que tinha que levar esse conhecimento do árbitro, mas que fique aqui como um aprendizado. Eu aplico a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Como voto, senhor presidente? Caio. Presidente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o relator, o atleta, o senhor dono, defesa, procuradoria. Eu acompanho, excelência, em relação à absolvição da agremiação, pelo fato de escrito na denúncia. Tudo, excelência. Em relação ao segundo fato, eu vou chorar antecipadamente do voto do relator, considerando que não houve uma descrição muito precisa do que seria essa conduta contrária, disciplina extra-esportiva. A gente não consegue mensurar muito bem, valorar o que foi dito, todas essas circunstâncias que envolveram isso que ocorreu, isso que foi relatado na súmula. Acho que a súmula precisaria vir com um pouquinho mais de detalhes para a gente conseguir ter uma valoração mais precisa sobre esse ocorrido. Por isso, por conta dessa audiência de discussão, nem da denúncia, mas mais do que consta mesmo nos autos, eu absolvo o atleta por Miguel, assim como o voto. Senhor João. Perfeito, senhor presidente. Vou acompanhar o voto do relator em relação à agremiação Santo André. Em relação ao atleta, agradeço a presença dele aqui. Eu acho que faltou maturidade, um garoto de sub-15, né? De ter
relatado para o árbitro a ofensa que sofreu. Né? Eu atuo muito na justiça militar e lá tem até uma linha de que quando você age em retorção, você fica isento de pena. Que eu acho que seria o caso, se você tivesse registrado a ofensa, você teria havido em retorção. De qualquer forma, eu vou acompanhar o voto divergente e absolvo o atleta também, senhor presidente. Como voto. A senhora é mãe dele? Tia. Tia. Eu vou acompanhar também o voto divergente. Para mim, a súmula está mal redigida. Faltam elementos aqui que pudessem dar mais embasamento, assim, conferir uma punição. Então, diante disso, eu absolvo. Então, por maioria foi absolvido o atleta Bruno e por unanimidade a finalização da agremiação, não, a absolvição da agremiação Santander. Bem, obrigado. Obrigada. Processo 1176, 2025, cota normal. Grêmio Novo Horizontino versus Grêmio Esportivo Prudente. Relator, Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 1176/2025, partida realizada em 12 de julho de 2025, às 11 horas, entre as equipes do Grêmio Novo Horizontino, Grêmio Prudente, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o senhor Juliano Dutra Pellegrini, árbitro principal da partida, por infração ao artigo 266 do CPJD, por aplicar incorretamente cartões amarelos na partida. Uma vez que verifica-se pelo parecer do relacionamento de arbitragem a ocorrência de grave equívoco pelo árbitro da partida no registro das punições ocorridas no curso dessa partida. Fato que impossibilitou a expulsão de atleta responsável pela prática de infrações que provocariam sua expulsão. Caso houvesse sido registrado devidamente em súmula, caso houvesse sido registrado devidamente em súmula. Aos 14 minutos de jogo, o atleta número 3 da equipe do Grêmio Prudente cometeu uma falta por ação temerária. No entanto, ao registrar sua punição na súmula, o árbitro da partida, o denunciado, atribuiu equivocadamente o referido cartão amarelo a outro atleta. Ato seguinte, o mesmo atleta de número 3 da equipe do Grêmio Prudente cometeu nova falta aos 34 minutos do primeiro tempo, tendo sido, dessa vez, corretamente advertido por cartão amarelo. Ocorre que, dado o equívoco do árbitro ao registrar o primeiro cartão amarelo, que deveria ter recebido o atleta de número 3 como punição pela primeira falta praticada, deixou ele de ser expulso quando recebeu o segundo cartão amarelo ao praticar a segunda falta, beneficiando assim a equipe do Grêmio Prudente. Não há apontamento de reincidência na ficha disciplinar do denunciado, não houve apresentação de defesa escrita por parte do mesmo. Este é o relatório, senhor presidente. Alguma prova a se analisar? Dr. Marcos? Presidente, tanto a denúncia quanto o comunicado são bem explícitos. Eu peço a condenação adequada e agradeço a palavra. Esse caso não quer que Doutor, vamos agora. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula e pelas imagens de vídeo disponibilizadas na plataforma do YouTube, juntados aos autos pela equipe do Grêmio Novo Horizontino, na sua reclamação à Federação Paulista de Futebol e à Comissão de Arbitragem, ou Departamento de Arbitragem, bem como pelo parecer do relacionamento de arbitragem, fica evidente para esse jogador que o denunciado sequer pediu ou foi auxiliado pela sua equipe, composta por ele e mais 3 árbitros. Fico em dúvida se tal atitude é reflexo de autoritarismo ou soberba, já que os árbitros assistentes e o quarto árbitro anotam em seus respectivos cartões as punições durante a partida. E com certeza teriam anotado o cartão ao jogador correto, que realmente cometera a falta. A pergunta que não quer calar: teria a equipe de arbitragem comunicado o erro no momento que ele for cometido? Isto posto que é evidente que a reprimenda tem um caráter muito mais do que punitivo, mas pedagógico na carreira do denunciado. Motivo pelo qual voto no sentido de aplicar a pena mínima de suspensão de 30 dias, diante de sua primariedade, mais uma multa pecuniária de R$1.000, por infração ao artigo 266 do CPJD, contudo, reduzidos pela metade por força do artigo 182, parágrafo 2º também do CPJD, resultando numa pena de suspensão de 15 dias e numa multa pecuniária de R$500. Deixo de substituir a pena de suspensão pela de advertência
por entender que o prejuízo causado à equipe do Novo Horizontino foi de extrema gravidade. É com voto, senhor presidente. Senhor Caio, Senhor presidente, preciso complementar o voto do relator, eu acompanho integralmente. senhor Joel, Também cumprimento o nobre relator e acompanho o voto na íntegra. e acompanho o voto também da relatoria. Então, por unanimidade, penalizado 15 dias, suspensão já com benefício e multa de R$500 já com benefício. Processo 1177 de 2025, Associação Esportiva Araçatuba versus Marília Atlético Clube. Com a palavra, relator, doutor Caio Sérgio. Senhor presidente, neste processo, a Procuradoria denuncia a agremiação Araçatuba por conta da partida do Correio Campeonato Paulista de Ombro, por não ter efetuado o pagamento das taxas de arbitragem. Não há prova de resultado, de defesa, há uma anotação aqui de que a agremiação é resistente específica no artigo 191, inciso 3. Este é um caso aqui de especialidade que a Procuradoria faz a menção à norma regulamentadora que dá suporte ao título do artigo 191, inciso 3. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, salientar que são 3 condutas, né? Tanto da arbitragem, do diretor da partida, da equipe de apoio, né? Já está só salientar aqui colocado no relatório de diretor de jogo que a federação ia pagar. Então, eu também não hábito essa coisa de repassar para a federação este ano, sem que ela anula, né? Porque ele falou com ela, parece corrida de capim, ela não vou pagar, paga ele ali na frente. Então, pedir a condenação adequada que isso não pode se repetir como tem ocorrido nas últimas sessões, senhor presidente. Obrigado, agradeço. Defesa com a palavra. Presidente, a agremiação requer a cada partida com residência que é liberada por Guerreiro, a conversão de cotas no pagamento das taxas de arbitragem, de apoio, de jogo. Não havendo, neste caso específico, o e-mail de confirmação da federação do repasse que é realizado posteriormente. Mas, considerando a questão da boa-fé, a defesa requer a absolução da primeira pena ou a conversão da pena de multa em advertência, caso não seja esse impedimento, a aplicação da pena mínima no artigo 82, nos ataques aqui de campeonato subimposto. Doutor Caio, como voto? Senhor presidente, eu queria complementar e parabenizar a Procuradoria contra a defesa pelas sensações que foram feitas. Bom, uma denúncia, excelência, aqui. A Procuradoria bem escreve, né, a norma do regulamento específico da competição, seguinte ao dever de pagamento das taxas, né, da previsão artigos 27, 3, 4 e 5 do Código da Justiça Esportiva. Analiso também que a agremiação é residente específica, inclusive no processo julgado aqui pelo TJD, processo número 975 de 2025, onde a justificativa foi a mesma, ou seja, que os valores seriam repassados à federação por meio do abatimento de cotas. Neste processo, foi aplicada a pena de multa de R$1.000 à agremiação. Eu entendo que a conduta está bem configurada nos termos da denúncia, e por tal motivo eu condeno a agremiação, o pagamento de R$1.200, já considerando a incidência, e o 182 para essa proposta, R$1.200. Doutor Carlos. Presidente, é de ressaltar que sub-11 não tem cota. Né? Eu fico imaginando aqui o time não desconta da cota, mas você não tem cota. Eu vou acompanhar a condenação, mas eu vou divergir no valor da multa pecuniária, porque eu entendo que é multirresidente e aplicar uma multa de R$2.000, já considerado muito. Eu acompanho o voto da divergência, senhor presidente, até mesmo pela reincidência, a ficha da agremiação é extensa nesse sentido. Por essa razão, acompanho o voto do divergente. Acompanho o voto do divergente também. Pela ficha da agremiação. Então, por maioria, R$2.000 já com benefício do condicional.
Processo 1158/2025, amparo ao teto público, ingresso de branco, esporte público. Depende só pela ordem, por exemplo, eu queria pedir retirada de pauta, tem uma narrativa no fundo ali de alambrado, de segurança, que fica na RS 1178. É, Já foi ontem, a primeira comissão pediu tá bom. para registrar. Eles já encaminharam as fotos, o entendimento, já baixei a interdição. Ah, eu Hoje, só tenho. já apresentaram, já Ah, então tá, vou manter. Desculpa, eu vejo. Então, ó, processo 1151/2025, amparo ao teto público, ingresso de branco. Ratificado escrito da Silva, da equipe do Amparo, ele vem denunciado no artigo 258, e segundo o relato aqui do árbitro, né, ele é gandula, né? E ele foi expulso após dar a seguinte orientação ao atleta da equipe mandante: no chão, pode ficar aí, rola, não é para levantar, o tempo está acabando. Após a expulsão, ele saiu do campo sem mais novidades. É assim que se do relatório, senhor presidente. Com aplausos. Doutor Marcos. Senhor presidente, gandula torcedora, essa figura não existe, então peço a condenação adequada. Glória. Essa indicação do advogado particular da agremiação, que realizaria o protocolo de defesa, realizaria. Como indicado pelo relator, o denunciado ele é gandula na agremiação e não há provas que refutem a indicação tanto do relatório quanto da denúncia, motivo pelo qual a defesa requer a conversão da pena de suspensão ou advertência, ou que seja aplicada pelo mínimo junto com o artigo 1 da seção do Campeonato Sub-11 e também pelo fato do denunciado ser penal. Já é como voto. Perfeito, senhor presidente. Agradeço aqui a defesa, mas nesse caso eu vou discordar, né? São aqueles jogos que a gente está torcendo para um time e tem alguém fazendo hora, né, para terminar o jogo, para não mudar o resultado que a pessoa espera. Então, nesse caso, eu vou condená-lo à pena mínima, como é gandula, são 15 dias, já com a conversão, já, senhor presidente. Senhor Carlos, como voto. Acompanhe, senhor presidente. Senhor Caio. Senhor presidente, eu entendo que esse é um caso exemplar, que é uma conduta contrária a este esportivo. Isso eu acompanho integralmente o voto do relator. Acompanho também o voto do relator, que não dá 15 dias. Processo 1159/2025, relator doutor Caio César. Sua palavra. Neste processo, no 179, a Procuradoria denuncia a agremiação Atlético Mogi por realizar uma partida do Campeonato Paulista Sub-11 com apenas 11 atletas para a partida, enquanto o regulamento ele prevê a necessidade de pelo menos 17 atletas. Não há prova em defesa dos autos. A agremiação é incidente no artigo 191, inciso 3. Você vai dar na palavra. Marcos. Presidente, com luta corriqueira, ratifico sempre a denúncia. Denúncia bem com a indicação de inobservância de número de atletas, como bem julgado em outros casos semelhantes. Essa defesa aponta que o próprio REC traz uma pena que ela é extremamente gravosa, que é de R$1.000 mais R$100 por atleta faltante. E essa multa já é aplicada pela Federação Paulista de Futebol. De toda forma, há, de fato, descumprimento do REC, então, a aplicação da denúncia no artigo 91. Contudo, a defesa requer a conversão da pena de multa em advertência, considerar que a pecúnia paga já seria penalidade suficiente. Ademais, no caso aqui, questão, nós estamos falando de campeonato sub-11/12, né, essa primeira denúncia, onde não há como a própria agremiação obrigar os atletas a aparecerem nos jogos. De toda forma, foi apresentado o número de atletas suficientes para estar em campo. De toda forma, requer-se essa conversão. Não havendo entendimento, requer-se já uma aplicação propriedade numa premissa no artigo 91, e apenas alternativamente, caso entenda pela aplicação humanitária do TEC, seja aplicada tão somente R$100 por atleta faltante. Senhor Caio, como voto. Senhor presidente, e para avisar na Procuradoria contra a defesa, a interpretação está bem escrita, é objetiva,
Há muito espaço para discussão com relação à inclusão do número de atletas da partida, né? A discussão da súmula é muito clara, né? Um espaço para argumentação desse contrário, portanto, como caracterizada a infração prevista pelo artigo 181, inciso 3, condena a agremiação pela prática de tal infração, aplica a pena no mínimo legal, já com 88, e converta a advertência em advertência por também penalidade. Qual que é a pena? Poderia ir R$100. 100. R$100. Doutor Carlos. Senhor presidente, há de se considerar que não se trata de bis in idem, no meu entendimento, uma infração administrativa e uma infração da justiça desportiva. Elas não se colidem. Falei um monte de coisa minha. Retomando aqui. Senhor presidente, há de considerar que não se trata de bis in idem a punição, no meu entendimento, a punição pela justiça desportiva, uma vez que aquela punição é administrativa, está no regulamento, e aqui nós estamos discutindo o artigo 191. Até em outra oportunidade eu disse para a Procuradoria que eu não concordava com trazer a pena aplicada pelo regulamento, porque não é isso que nós vamos discutir aqui. O artigo 19 é a sua pena de R$1.000 mais acrescido de R$100 por atleta. Isto posto, senhor presidente, acolho os termos da defesa para a seguir o voto do nobre relator e aplicar a pena de advertência. É como o voto, senhor presidente. Doutor Carlos. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Acompanho o voto do relator também, sem resto, por motivo de advertência. Processo 1180-2025. Doutor João dos Passos Melo, relator. Vou falar. Perfeito, senhor presidente. Processo 1180-2025. A agremiação Brasilis vem denunciada no artigo 191, inciso 3º, segundo consta do relator Eduardo. A equipe do Brasilis, né, ingressou no campo com apenas 16 jogadores, né, quando a regra traz 9 mais 9 e um goleiro. Esse é a síntese do relatório, senhor presidente. Acho ficar o senhor presidente. No mesmo sentido da defesa anterior, a diferença de estado faltou apenas uma colher, que foi a solução da agremiação, ou que seja a pena convertida no artigo em advertência. Perfeito, senhor presidente. A regra aqui é clara, né? O artigo 19, ele traz aqui que as equipes serão compostas por 9 atletas educandos, né? Titulares, entre os quais um goleiro, né? Aqui, no caso, faltou um jogador, como a defesa bem se referiu, né? Eu também acho que a sanção administrativa já é pesada, R$1.000. Então, eu vou aplicar apenas a sanção de R$100 ao clube, senhor presidente. É como voto. R$100. R$100. Carlos. Senhor presidente, muito obrigado. Seguindo o entendimento do voto pretérito, eu apeno a equipe de R$100, contudo, eu converto em advertência. Com o voto, senhor presidente. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu acompanho a divergência para converter em partida. Pela ordem, senhor presidente, só para não fugir da linha anterior, eu converto em advertência também. Ok. Eu acompanho o voto da relatoria e assim, resto cometido em advertência. Processo 1181-2025. Relator, doutor Carlos Sérgio. Com a palavra. Senhor presidente, aqui a Procuradoria também denuncia a agremiação Atlético Mogi, agora no Paulista Sub-12, foi o jogo subsequente àquele processo anterior que também se relatou, 1179. Tá? Também a agremiação incluiu apenas 14 jogadores para a partida. Então, foi denunciado o artigo 191, inciso 3, pela Procuradoria. Na prova de vídeo, a defesa é reincidente no artigo 191, inciso 3. Esse é o relatório. Marcos. Acho que é o senhor presidente. Antigo das defesas anteriores, faltaram 3 atletas, estamos com o campeonato sub-12, requer-se a solução da eliminação, na devida condição da multa de pena de multa e advertência. Doutor Carlos, como voto?
Senhor presidente, por coerência com o procedimento anterior, entendo que está caracterizada a infração prevista no artigo 191, inciso 3, não condena a infração uma pena mínima, desde logo já convertida em advertência, assim como vossa excelência. Doutor Carlos, Acompanhe, senhor presidente. doutor João, Compõe na íntegra, senhor presidente. acompanha aí também, que é uma convertida de advertência, com produção. Processo 2025, doutor Carlos Alberto da Silva, relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1182, 2025, partido em 27 de julho, às 15h30, entre as equipes do Botafogo e Inter de Limeira, Campeonato Paulista Sub-12. Figuram como denunciadas a agremiação da Inter de Limeira por infração ao artigo 206 do CBJD por provocar atrasos para o início da partida, do segundo tempo da partida. E a agremiação, novamente, a agremiação da Inter de Limeira por infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD, por entregar a documentação dos atletas às 15h30, provocando um atraso de 10 minutos para o início da partida. Uma vez que consta na súmula da partida que a agremiação denunciada entrou em campo às 16h18, 16 horas e 18 minutos para o início do segundo tempo, quando na verdade deveria retornar às 16h16, provocando assim um atraso de 2 minutos para o reinício da partida. Consta também na súmula da partida que a mesma agremiação atrasou para a entrega da relação e documentação dos atletas para a equipe de arbitragem, chegando essas documentações às 15h30 no vestiário da arbitragem, o que, segundo a denúncia, provocou atraso de 10 minutos para o início da partida. Há apontamento de reincidência, de multireincidência na ficha disciplinar da denunciada, não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe denunciada. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Marcos, Eu vou respeitar o senhor, senhor presidente, bem caracterizado no serviço. Com relação à denúncia no artigo 206, o relógio é bem claro, isso houve, de fato, uma data de discurso, motivo pelo qual a dizendo que era a aplicação da pena mínima, previsão no artigo 206, em haver impedimento pela aplicação da tabela, caso ultrapasse o valor de R$1.000, se houver essa reincidência específica, ou não específica, dependendo do entendimento dos nove auditores, não ultrapasse o teto de R$1.000 por minuto. Já com relação à denúncia do artigo 91, a defesa entende que o relatório traz qual foi o motivo desse atraso de 10 minutos que gerou o entendimento de deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento. Está relacionado ao atraso da partida anterior. Então, quando a gente fala em deixar de cumprir ou dificultar, nós estamos falando aqui de uma questão objetiva, quero que isso ocorra. Quando, na verdade, algo fugiu tanto da arbitragem quanto das agremiações. É um atraso da partida anterior. Ela não poderia ser cessada para que esta começasse no horário previsto. Considerando que não houve essa questão objetiva por parte da agremiação, a defesa requer a sua absolvição. Não havendo esse entendimento, requer-se, então, seja convertida a pena de multa em advertência ou seja aplicada a pena mínima do 191 conjunto com o artigo 92. doutor Carlos, Obrigado, senhor presidente. Diante dos fatos trazidos pela súmula, passo a valorar as condutas da denunciada. Com relação à primeira denúncia, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$600. Resultado da aplicação da tabela vigente na Federação Paulista de Futebol, de R$300 por minuto, vezes os 2 minutos de atraso por infração ao artigo 206 do CBJD. Com relação à segunda denúncia, verifico no relatório do diretor do jogo que a equipe chegou ao estádio 12h45, ou seja, 2 horas e 45 minutos antes do horário previsto para a partida. Outro apontamento no relatório é que os times entraram em campo perfilados junto com a arbitragem, ao som da música tema da Federação Paulista de Futebol. Já na súmula da partida, consta que a partida iniciou com atraso devido às cobranças de pênalti da partida anterior. Outro apontamento na súmula revela que ambas as equipes entraram em campo às 13h35, sem qualquer registro de atraso. O fato de a partida terminar além do tempo, a partida pretérita, além do tempo, ou seja, às 15h09, conforme a súmula do Sub-11, que eu tive o zelo de buscá-la e verificar essa questão, por conta das cobranças de pênalti, aliado ao fato de que a equipe de arbitragem ter sido a mesma, revela que a entrega da documentação não poderia ter sido feita antes, até porque no vestiário da arbitragem não tinha ninguém.
Isto posto, voto no sentido de absolver a equipe denunciada da infração ao artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Professor, como voto? Senhor presidente, parabenizo aí o relator pela denúncia de detalhes e acompanho o voto na íntegra. Professor, Presidente, parabenizo o relator pelo comprometimento do caso, pela análise que tem necessário e acompanho integralmente o voto. eu não tenho muito o que argumentar, vou ao encontro dos argumentos externados aqui pela Tobia. Então, eu acompanho, por unanimidade, R$600 a equipe de mesa no artigo 206, absolvido em relação ao ordem 1, inciso 3. Processo 1054 de 2025, vinculado ao Futebol Clube, versus Ferroviária Sal. Relator Carlos Roberto da Silva. A palavra. Senhor presidente, processo 1184, partida realizada em 27 de julho, às 15h30, equipe do Rio Claro Ferroviário, Campeonato Paulista Sub-12. Figura como denunciado o senhor Carlos Augusto Francisco, massagista da equipe da Ferroviária, por infração ao artigo 243F, parágrafo 1º, e 258, parágrafo 2º, inciso 2, todos do CBJD, por ofender a honra do árbitro assistente, bem como reclamar de forma desrespeitosa das decisões da equipe de arbitragem. Consta na súmula da partida que o massagista denunciado foi expulso com cartão vermelho direto, uma vez que ao término da partida se dirigiu apontando o dedo em riste para o assistente número 1, Gustavo Rodrigues de Matos, e proferindo as seguintes palavras, abre aspas, você é covarde, estragou o jogo, até a sua cara é de covarde, vai tomar no cu seu filho da puta, fecha aspas. Não há apontamento de reincidência na ficha disciplinar do denunciado, consta apenas uma absolvição num processo pretérito que ele respondeu e houve apresentação de defesa escrita por parte do denunciado. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Marco. Ratificar o senhor presidente. Doutor Carlos. A defesa. A defesa escrita, senhor presidente, por parte da Ferroviária é de lavra do doutor André Oliveira, OAB 202228, que ressaltou a necessidade de se analisar o contexto da partida, de caráter eliminatório, e que tiveram diversas decisões arbitrais de caráter extremamente duvidoso e contraditório, que prejudicaram principalmente a equipe da Ferroviária. Que após o fim da partida e vitória do Rio Claro, o que levava a decisão de penalidades máximas, o massagista acabou por esbravejar e demonstrar seu descontentamento com a arbitragem, que havia claramente prejudicado a Ferroviária. Sustentou ainda o fato dos ânimos da partida estarem por demais exaltados e que o denunciado em nenhum momento buscou ofender a honra da arbitragem, tratando-se apenas de uma externalização de sentimentos de frustração e descontentamento com o prejuízo sofrido naquela partida. Requereu ainda a absolvição do denunciado com relação à infração ao artigo 243F e a aplicação da pena de advertência com relação à infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, por vedação ao princípio do bis in idem. Por fim, requereu a aplicação do artigo 182, por se tratar de ato consumado em competição de natureza não profissional. Esta é a síntese da defesa, senhor presidente. Vamos à volta. Senhor presidente, diante dos fatos... É a primeira vez que ele vai colocar. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula e pela defesa apresentada pelo denunciado, voto no sentido de, em princípio, reconhecer a incidência do artigo 183 do CBJD para que a infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, seja absorvida pela infração ao artigo 243F, também do CBJD, por entender que o tipo infracional do referido artigo está corretamente delineado na fala do denunciado ao chamar o árbitro assistente de covarde nos atos inafeição. É de se ressaltar sempre que as penalidades aplicadas aos faltosos em partidas que envolvam crianças, aqui nós estamos diante do sub-12, têm um caráter muito mais pedagógico que punitivo. Motivo pelo qual voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de 4 partidas e uma multa pecuniária de R$1.000, ambas reduzidas pela metade, por força do artigo 182, parágrafo 2º do CBJD, resultando em uma suspensão de 2 partidas e uma pena pecuniária de R$500
mais uma vez, por infração ao artigo 243-F do CBJ. É como voto, presidente. Doutor Joel. Senhor presidente, conforme já foi dito aqui nesse plenário, não é função do massagista ficar interferindo na arbitragem e o massagista aqui exagerou nas palavras, de forma que eu vou acompanhar o voto do relator na íntegra. É como voto. Doutor Caio. Senhor presidente, o voto do relator é irretocável, acompanha integralmente. Nada a acrescentar também ao voto do relator. Acompanho na íntegra. Foi punido, então, por duas partidas e R$500 de multa já com benefício. Processo 1185-2025. Doutor Joel dos Passos Melo, com a palavra, o relator. Perfeito, senhor presidente. Processo 1185 de 2025. O atleta Pedro Cortella Cires, da equipe do Santa Cruzense, veio denunciado no artigo 258, segundo o relato do árbitro, por chutar a lixeira situada ao lado da área técnica na comemoração do gol da sua equipe, quebrando a mesma e danificando o patrimônio da equipe mandante da Associação Esportiva Santa Cruzense. É assim o relatório, senhor presidente. Doutor Marco. Ratificar o senhor presidente. Obrigado. Doutor Alain. Esse é um caso que chama a atenção da defesa por se tratar de uma conduta que é incompatível, de fato, com o desporto. Como bem indicado, já tem tempo que eu atuo pelo sindicato e alguns casos que chegam a mim, sindicato, me deixa incrédula o posicionamento de um homem fazendo esse tipo de ato. De toda forma, ele é primário, né? Ele tem sanção aqui de campeonato amador, pelo qual a defesa requer a conversão da pena de advertência, ou que seja aplicada a pena mínima no artigo 182. Doutor Joel, com a palavra. Perfeito, senhor presidente. Acho que o atleta aqui exagerou, né? Então, eu vou aplicar a pena de 2 partidas, convertido, ficar 1 partida. Como voto, senhor presidente. Doutor Carlos. Acompanha, senhor presidente. Doutor Caio. Integralmente, senhor presidente. Acompanho também 2 partidas convertidas a 1 com o benefício de punição com atleta. Processo 1189-2025. Relator, doutor Caio César. Com a palavra. Senhor presidente, partida do Sub-17 ainda na Satuba e Comercial. O procurador denunciou o primeiro fato, o infrator Samuel Hilbert, da equipe do Araçatuba, por agredir o seu adversário com um empurrão com a mão fechada nas costas de seu adversário de número 2. O segundo fato da denúncia, ela denuncia o senhor Vitor por revidar com um soco nas costas do seu adversário de número 15, iniciando um princípio de tumulto. Nem os dois possuem qualquer condenação. Terceiro fato da denúncia, excelente. No terceiro fato, a Procuradoria denuncia a agremiação comercial, tá? Que é incidente específico, no artigo 191, que consta no relatório, segundo a denúncia, consta no relatório da partida no relatório do diretor do jogo, que a partida iniciou com 20 minutos de atraso, devido à equipe visitante comercial ter subido ao gramado com um uniforme semelhante ao do mandante. Informe que foi nos passado previamente pelo diretor da partida que o uniforme da casa seria o branco e short preto, e a do visitante camisa listrada e short branco, não sendo cumprido pelo time visitante, então assim, com os uniformes semelhantes. Foi nos informado que o comercial não havia trazido seu uniforme que tinha acordado. Em acordo com os dirigentes, o senhor Matheus da Costa Silvestre, supervisor da Araçatuba, precisou em seu alojamento buscar seu uniforme número 2, para que houvesse a realização da partida. Então, a Procuradoria denunciou a agremiação como incursão no artigo 191, inciso 3 do CBJD, mas não especificou, não descreveu qual foi a norma regulamentar que foi infringida. A agremiação possui reincidência no artigo 191, inciso 3. Não tem som, não há prova de vídeo e também não há defesa para os autos. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Eu preciso salientar que empurrão de mão fechada é soco, não existe soco de mão aberta e nem empurrão de mão fechada. Então, pedir para a condenação seja equivalente de ambos os atletas. Com relação ao artigo 91, que eu peço a punição aqui é dos 20 minutos com fulcro do 191, inciso 3º. Então, são 20 minutos calculados em cima da tabela, senhor presidente. Agradeço. Doutor Alain. Obrigada, presidente.
presidente, revisaria a defesa para todos os denunciados. O senhor Samuel e o senhor Victor, que está claro que há ato evidente aqui, né? Então, possibilidade pela própria descrição na súmula. O que chama a atenção é o fato de que quem iniciou a situação foi o senhor Samuel, da demissão da Araçatuba, que estava vencendo a partida por 2-0, nós já estávamos aos 80 minutos da partida. O momento é claro que, quando recebeu esse empurrão com mão fechada, o atleta Victor pode ter perdido a cabeça, vinha revidar. Mas, de toda forma, nós estamos falando de 2 atletas primários jogando em uma partida de categoria sub-17, motivo pelo qual quer essa expulsão de ambos, porque a expulsão, o cumprimento automático já é proteção suficiente, não haver esse entendimento que seja, então, aplicado na confusão com o artigo 182. Com relação à verificação policial, a defesa entende que, em que pese tenha havido uma reunião prévia, o fato de trazerem um uniforme incompatível não restaria uma gravidade tão alta e foi resolvida a situação sem maiores problemas e prejuízos para a partida ou o campeonato como um todo, tipo pelo qual requer-se absolvição ou a devida conversão da pena de multa em advertência. Não haver esse sentimento, requer-se aplicação da pena mínima que seja levada em consideração no artigo 182, 182A, pela capacidade econômica financeira, e esse da razoabilidade proporcionalidade. Tem a palavra, relator? Senhor presidente, vamos lá. Em relação às 2 primeiras infrações de Samuel e Victor Hugo, tendo também caracterizados pela denúncia, né? Então eu vou condenar um dos atletas para fazer o voto hoje, tá? Condenar ambos a pena de suspensão de 4 partidas por conta dessa se entreveram lá, soco, mão fechada, suspensa. A pena de suspensão de 4 partidas que já reduz pelo 182, reduz com 182 a pena de suspensão de 2 partidas sem segurar. Em relação à agremiação, a denúncia do procurador sempre por conta do atraso. Exatamente. Exatamente, do atraso. Bem, tabela fácil. 8/7 é 800 reais por minuto. 200 por 9 São 20 minutos. 20 minutos, 20 minutos. Isso é entendo como configurada a infração descrita pela denúncia. Portanto, eu condeno a agremiação, pena de R$4.000 para ela, reduzido pela metade de 182, que vai cair a uns R$2.000, assim como eu voto. Em relação qual que é o voto penal? Só pena. Apenas os 2 primeiros, tá? No artigo 4-2, 4-2. Oi? Reduzido, seria 4 reduzido. 4 para 2 jogos, e Victor. Tá. E com relação à agremiação, 4.207 por minuto, reduzido pela metade, 282. Ok. Doutor Carlos. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o novo relator. Meu entendimento é o mesmo, não há desclassificação na conduta perpetrada por Samuel nem por Victor, motivo pelo qual acompanho o voto em 4 partidas e por força do 8-2 em 2 partidas. Com relação à agremiação, senhor presidente, eu peço bem do novo relator apenas para a não aplicação do artigo 182, pois, no meu entendimento, a tabela já está com essa previsão legal do artigo 182. Esse é o meu entendimento. Então, se houvesse aplicação do 182, a tabela da federação estaria aqui. Nossa categoria de base, sub-20, 17, 14, 13, 12 anos, R$100, considerados 182, e não acontece. A tabela antiga, a outra do ano passado, já vinha trazendo essa questão da não aplicação do 182 nessa tabela. Por isso, posto, eu mantenho os R$4.000 da aplicação da pena pecuniária à agremiação do comercial. É como voto, presidente? Perfeito, senhor presidente. Sem dúvida, houve um revide aí, uma agressão depois do revide, né? Então, acompanho o voto do relator nesse sentido. A pena mínima em 4 partidas, convertida cai para 2, os 2 atletas. Em relação à agremiação, eu acompanho o voto do relator. É como voto, presidente. Acompanho o voto do relator também, na sua íntegra. Então, ficou penalizado o atleta Samuel
4 partidas com benefício 182 a 2, vi 4 partidas com benefício 182 a 2, e agremiação R$4.000, convertido com benefício 2.000. Processo 1.211/2025, com a palavra o relator, o Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Aproveito que o meu processo derradeiro nesta data e faço tardiamente, porém, sem valorar com menos importância, muito pelo contrário. Então, cumprimento Vossa Excelência na presidência dos trabalhos, os meus pares, doutor Caio, doutor Joel, doutor João pela secretaria, doutor Marcos pela procuradoria, doutora Laila, sempre muito elegante, pela defesa técnica. Processo 1211/2025, a doutora Paula também estava conosco até há pouco tempo. Processo 1211/2025, partida realizada em 2 de agosto. Foi início às 15 horas entre as equipes do DS Sports e Votorati pelo Campeonato Paulista Sub-20 Série B. Figura como denunciada a agremiação do DS Sport por infração ao artigo 213, inciso 1 do CBJD, por permitir que sua torcida acendesse sinalizadores após a marcação de um gol de sua equipe. Consta na súmula da partida, no relatório do diretor do jogo, que aos 87 minutos da partida, após a marcação de um gol de sua equipe, os torcedores da equipe Different System Sports Limitada acenderam sinalizadores na arquibancada. Consta ainda que o diretor do jogo solicitou ao árbitro que parasse a partida até o momento que a torcida apagasse os sinalizadores. Pausa de aproximadamente 20 segundos no jogo, não impactando no acréscimo em qualquer situação de jogo. Após o término da partida, o diretor do jogo informou a comissão técnica visitante sobre esse ponto da decisão de ter sido dele, e informado que a paralisação da partida não impactou no início do jogo. O diretor do jogo relatou ter sido informado pelo time mandante que um ofício foi enviado no início do campeonato, solicitando a entrada das crianças e uso de fogos de artifício sem som na entrada dos times e durante os gols que a equipe fizesse. Há apontamento de reincidência na ficha disciplinar da agremiação denunciada e não houve apresentação de defesa escrita por parte da equipe. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. A denúncia é pela permissividade da agremiação na entrada de sinalizadores, não de fogos de artifício. Há um pedido de entrada de fogos de artifício para festejos na entrada das agremiações junto com as crianças. Esse foi o pedido, não há aprovação da federação, mas está falando do sinalizador e não dos fogos. Então, ratifico o senhor com relação aos sinalizadores, presidente. Senhoras 20. Senhor presidente, foi apresentada a defesa escrita por parte da agremiação do DS Sports. Bom, a denúncia, a defesa traz a questão da denúncia, imputada à agremiação, artigo 203, inciso 1. Deixar tomar providência capaz de prevenir e reprimir desordem. O relatório do diretor descreve o ocorrido de forma que, aos 45 minutos, após o gol, foram acesos os sinalizadores, a torcida acendeu os sinalizadores e o jogo foi paralisado apenas por 20 segundos. Foi informado pelo time mandante que o ofício foi enviado. Completando as informações, a agremiação informa que previamente à partida foi encaminhado um e-mail à federação consultando sobre a possibilidade de utilizar artefatos pirotécnicos. Em resposta a esta consulta e em contato direto antes do jogo, o próprio diretor da partida, responsável pela fiscalização, afirmou que estava tudo certo para a utilização dos referidos artefatos. Os pedidos o Tribunal de Justiça Desportiva, em suas decisões, pauta-se não apenas pela literalidade da norma, mas também pela análise do contexto fático e da conduta dos envolvidos. Isto posto, dos pedidos, a defesa
requer o arquivamento da denúncia ou subsidiariamente a absolvição da agremiação por não ter havido dolo ou culpa por parte da agremiação e que ela pautou sua conduta pela boa-fé legítima. Caso, porventura, Vossa Excelência entenda pela existência de alguma residualidade de responsabilidade que se admite apenas para ação de argumentação, que a penalidade aplicada em seu grau mínimo, convertendo inclusive em advertência, considerados os esforços da agremiação. A defesa segue assinada pelo Dr. Kleber Cardoso, OAB 326943. Essa é a síntese da defesa, senhor presidente. Vamos à nota? Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula relatória do diretor do jogo, considerando os argumentos apresentados pela defesa, fica evidente que os sinalizadores foram acesos os argumentos apresentados pela denunciada no sentido do encaminhamento de ofício solicitando autorização para o uso de fogos de artifício sem som na entrada dos times durante os gols, que a equipe fizesse, não deve prosperar, uma vez que a mesa deixou de apresentar nos autos o referido ofício ou o e-mail, e sequer a resposta. A defesa argumenta que perguntou para o diretor do jogo, que teoricamente sequer sabia desse e-mail, se estava tudo certo. O diretor do jogo disse: está tudo certo. Contudo, a defesa não trouxe aos autos a resposta da federação. E todos nós sabemos que é proibido acender sinalizadores durante a partida e gol. É inadmissível, impensável, incalculável que a federação autorizaria se acendessem sinalizadores durante o gol. Na entrada da equipe, ok, já vi em diversos torneios fogos de artifício serem acesos na entrada das agremiações. Mas durante os gols, eu nunca vi. Seria a primeira vez. Isto posto, senhor presidente, e diante da reincidência, voto no sentido de aplicar a pena pecuniária de R$500 por infração ao artigo 213, inciso 1 do CBJD, deixando de aplicar o artigo 182 por se tratar de competição que envolve equipes compostas por atletas profissionais, não somente amadores. É como voto, senhor presidente. Doutor Caio, como vota? O presidente acompanha integralmente. Doutor Joel. Perfeito, senhor presidente. Parabenizo o nobre relator e acompanho o voto na íntegra. Com a relatoria por unanimidade, a R$500 sem benefício com penalidade. Processo 1213 de 2025. Com a palavra, o doutor Joel Gustavo Pinheiro, relator. Perfeito, senhor presidente. Esse é o derradeiro, né? Cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Uma honra estar sempre sobre a sua presidência aí, condução dos trabalhos. Eu até procuro me inscrever na terça-feira, porque o trabalho anda, né? Cumprimentar o doutor Caio, que tivemos de conhecer hoje, Carlos Alberto, amigo, o João, Marcos Feliz, a doutora Laila. O processo derradeiro aqui é o 1213 de 2025, onde o atleta Guilherme Silva de Jesus do Itaquaquecetuba veio denunciado no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, segundo consta a súmula do árbitro, expulso por haver, após ser advertido com cartão amarelo por uma ação temerária, desferido e atingido um pontapé às pernas de seu adversário, de número 16, senhor Bruno Guilherme Takamatsu Ribeiro, de maneira temerária na disputa de bola. É a síntese do relatório, senhor presidente. Doutor Marco. Acho que fica certo, presidente. Doutor Mara. A defesa sabe que ele denunciado foi expulso no acréscimo do segundo tempo, mediante a aplicação do segundo cartão amarelo, já havia a valoração pela arbitragem no momento dessa expulsão. Caso tivesse sido algo realmente gravoso, teria aplicado o vermelho de forma direta. Ademais, o atleta também afirmaram, notificou o Paulo a sua absolvição e não no expedimento a da aplicação, a correção, né? Em advertência ou a aplicação da pena mínima. Isso, aplicação da pena mínima, porque ela é uma forma profissional, não caberia a aplicação do ponto 2, de forma cumulativa. Doutor Joel, como vota? Perfeito, senhor presidente. Segundo o cartão amarelo, eu aplico a pena de uma partida convertida em advertência. É como voto. Acompanha integralmente, senhor presidente. Doutor Carlos. Parabenizo o relator e acompanho. Acompanhe também. Por unanimidade, uma partida convertida em advertência. Quero agradecer aqui a todos os membros dessa comissão aqui pela conduta técnica
e imparcial nos julgamentos aqui realizados nessa data e respeita os princípios também os princípios da justiça desportiva, bastante no Código Civil da Praia. Muito obrigado, até a próxima sessão, que Deus quiser. Obrigado. Muito